Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez na nossa aula aqui. Hoje nós já estamos no meio da semana, quarta-feira. Hoje é 19, nós estamos aqui na nossa aula de literatura. E como nós vimos na aula anterior, nós já começamos, né? Mostrei para vocês a capa do livro e já mostrei o que fala sobre a questão de antologia. Nós vamos somente relembrar a questão da antologia, que foi o que nós estudamos, e vamos ver, de acordo com a autora desse livro, o que seria a antologia no seu ponto de vista. E nós vamos começar já com algumas partes do nosso livro, que vem da página 6 até a página 9. Tudo bem? Então vamos iniciar a nossa leitura? Vamos lá! Aí está o nosso livro, que é Contos Brasileiros Contemporâneos, de Julieta de Godoy Ladeira. Vamos lá. Só relembrando aí o que é antologia. Antologia é a compilação de textos, acompanhados ou não de notas e observações. Normalmente, eles são escolhidos conforme certas normas de avaliação e personificam uma determinada vertente literária ou a obra completa de um escritor. Quase sempre as antologias oferecem ao leitor composições poéticas ordenadas conforme o tema, o autor ou a época no qual foram produzidas. E aí vamos para o nosso livro, que começa assim, ó, Antologia, Matéria Viva. E ela começa falando, a antologia é uma espécie de porta para um território onde alguns entram pela primeira vez. É preciso que tenham uma boa impressão desse universo literário para que gostem de viajar por ele, descobrindo seus mistérios. E aproveitem bem o que foi criado pelos autores com esforço e paixão. Seleções como esta requerem pesquisa e merecem todo o cuidado. Não há receita para organizá-las, mas o ideal é que exista equilíbrio e os textos expressem com nitidez as características básicas de cada escritor quanto à sua maneira de escrever e de enxergar o mundo. Para isso, é imprescindível que o organizador mantenha estreita convivência com a literatura a ser focalizada. Algumas vezes a escolha parte de temáticas específicas, como no caso das antologias sobre contos fantásticos, histórias de amor e assim por diante. Outras vezes, a escolha é realizada abrangendo um determinado período, como no caso desta antologia. Nela encontram-se reunidos importantes autores com livros lançados a partir da segunda metade dos anos 1950. Tarefa nada fácil. Se a literatura brasileira é a das mais ricas em contos, a partir desse período evoluiu de forma muito expressiva, tanto em conquistas temáticas quanto em experiências estruturais. Cresceu, rompeu barreiras, descobriu, renovou. E se projetou também no exterior por sua capacidade de expressar de formas tão diferentes, com tanto talento, a fragmentação da vida moderna e o papel do ser humano numa sociedade como esta. Organizar antologias não é um trabalho estático, felizmente. Há sempre muita vida dentro dele, acompanhando-o, não apenas em relação aos textos que vão sendo relidos, mas no que se pode chamar de desenvolvimento mágico, a formação da personalidade do livro. Sabemos que o acaso encontra até mesmo os trabalhos mais acabados, enriquecendo-os. Nas antologias, isso se dá desde os primeiros contatos com os autores na busca de autorização para publicar os seus trabalhos. Atenciosos, respondem logo. De repente, problemas aparecem. Fulano não mora mais aqui. Ninguém sabe o endereço ou o telefone. Ouvindo suposições. Foi para a Alemanha. Está em Friburgo. Respostas assim. Investigamos. Telefonamos a agentes, a editores. Afinal, o achamos e tudo passa a correr bem, mas com isso já avançamos um mês ou 2 no prazo estabelecido. Tudo pronto? Não. Falta autorização de herdeiros. Ah, os herdeiros. Poucos, há honrosas exceções. Participam de um trabalho como este com a eficiência dos autores.
Então, o nome desses autores vale a pena insistir, escrever, telefonar, passar fax, o que for. Não existem em literatura substituições. Cada bom autor representa um valor único. O que se pode dizer, diante de alguma impossibilidade, é outra escolha no mesmo nível. Em alguns casos, a luta para manter este padrão nos obrigou a meses de trabalho, de ativa e teimosa espera. Mas foi bom. Temos a certeza de que essa antologia despertará nos leitores sentimentos parecidos com o que tivemos, lendo-a, emoções. Nestes contos há o Brasil, o verdadeiro. Convivam com seus valores. Agradeço a confiança e a gentileza dos autores. Agradeço também, como se faz em letreiros de filme, o carinho e a liberdade com que este projeto contou na editora Moderna. Julieta de Godoy Ladeira. Aí vem aí embaixo escrito assim: Julieta de Godoy Ladeira nasceu em São Paulo em 1935 e aí faleceu em 1997. Julieta foi escritora e publicitária, tendo se dedicado também ao ensino, dando aulas de criação de propaganda. Recebeu vários prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti de melhor livro de contos pela obra Passe as Férias em Nassau. E aí tem uma observação que vem assim: um outro nome que fazia parte dessa antologia, nem poderia deixar de fazer. Trata-se do escritor João Guimarães Rosa. Levamos um ano tentando obter as autorizações necessárias para a publicação. Infelizmente, não conseguimos obtê-las. Então, no caso, você observou que a Julieta de Godoy, ela coloca o seu ponto de vista a respeito da antologia. Ela mostra também uma particularidade sua de que como foi necessário ela correr atrás de autorizações, porque não basta você, no caso, colocar um livro dentro de um outro livro, um capítulo de um livro dentro de um outro livro, exige autorizações. Não é simplesmente eu vou pegar aqui um texto de um amigo e, no caso, aquele texto já está homologado, já está registrado, já tem todo um amparato por lei que, no caso, o autor não permite ser publicado em outro lugar sem a permissão dele. Então, tudo isso acontece. Então, quando ela fala na questão de herdeiros, porque a grande maioria do caso aqui, dos nossos autores, infelizmente alguns já morreram. Então, para eles conseguirem essas autorizações, no caso ela teve que ir atrás de editoras, teve que ir atrás de herdeiros e entre outros. Então, você observa que ela vai trazer um compilado, ou seja, vai trazer vários capítulos de alguns textos que você talvez possa ter lido ou talvez não. Então, aproveitando, já que nosso livro já deu uma iniciada, eu queria que você escrevesse no seu caderno como é que foi o melhor aniversário da sua vida. O que aconteceu nesse melhor dia que foi o seu aniversário e o que foi de tão especial. E aí, numa próxima aula, nós vamos tratar a respeito disso, tudo bem? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Vou deixar a mensagem para vocês, que vem de um autor desconhecido que diz assim: na vida de um vencedor não existem problemas, existem desafios. Se liga no desafio aí, tá ok? Então, nossa aula se encerra por aqui. Desejo a você uma boa quarta-feira, um abraço virtual e até a próxima. Sexto ano, voltamos a mais uma aula. Agora nossa aula de história. Olha que legal! Nossa aula de história, a gente vai continuar falando aí sobre Roma, a sociedade romana, né? A gente viu aí muitas características relacionando a sociedade romana, como por exemplo a religião. Então, dentro da religião a gente falou sobre o cristianismo. O que é o cristianismo, né? Como que o cristianismo ele surgiu na sociedade romana e também o que acontecia aí com essas pessoas que, no caso, que seguiam o cristianismo. O que acontecia com essas pessoas que seguiam aí o cristianismo? Elas eram exiladas, elas eram mortas, mas com o tempo o cristianismo ele começou a ganhar força.
Então muitas pessoas começaram a aderir ao cristianismo, que era o que? A religião, a crença em um único Deus, na religião monoteísta. E Roma tinha uma religião que? Politeísta, a crença em vários deuses. Então, com a chegada dessa religião, as questões relacionadas à política de Roma, à economia romana, começou a ser afetada, porque a questão da religião, a crença de um único Deus, não favoreceu muitos povos, não. No caso, está falando dos reis, né? Dos imperadores. Eles não aceitaram muito bem, não. Então, estava atrapalhando aí a questão econômica e social. Por isso, ocorria aí muitos conflitos entre os religiosos em relação a isso daí. E com o tempo isso foi alterando, foi se modificando. Mas é uma política, quando a gente fala da questão da religião, é um assunto, ele é bem extenso, né? Uma explicação bem extensa. Mas aqui a gente está falando resumidamente. Então, sobre o cristianismo, vocês podem estar pesquisando na internet, tá? Recomendo aí para vocês estarem pesquisando como é que surgiu o cristianismo na sociedade romana aí, ok? Vamos ao nosso conteúdo aí. Página 11 a 9. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a educação e também sobre as atividades econômicas, como é que estava dividida aí. A gente sabe que em relação à sociedade romana, muitas pessoas, né, existia uma hierarquia que era dos maiores, dos imperadores, até os escravos, e nem todos eles, claro, não tinham direito a terras, a questões de participação política e tudo mais. E dentro das casas, dentro da própria família, como é que era na família? Na família, a sociedade romana, ela estava dividida em patres. O que são os patres, professora? Patriarca, ou seja, o chefe da família, o pai. Era o pai que comandava a família, que organizava a família dentro de casa. Ah, professora, mas e aqueles, né, no caso, aquelas pessoas, aquela família que não tinha um pai, que o pai morreu, como é que era feito? Caso a família tivesse um filho homem, era este filho que comandava a família. Era sempre aí o mais, no caso o homem, ou o mais velho também, ok? Muito difícil as mulheres terem participação, serem chefes da família naquela época. Vamos conhecer um pouquinho aí sobre a cultura romana, que a gente viu na nossa aula anterior, né, falando como é que estava relacionada a cultura romana, sobre aí, ó, né, no caso, a atividade que eu passei para vocês vão fazer, tá? Corrigir aí no livro de vocês. Essa atividade a gente vai voltar depois e comentar um pouquinho sobre ela, tá? Mas aqui a gente vai primeiramente terminar o nosso conteúdo aí de história sobre a sociedade romana. A cultura e a religião também, que nós falamos durante a nossa aula anterior. Aí que outra coisa importante, né, que a gente falou, que eu achei bem legal, é que eles mudavam, no caso, eles eram muito ligados à cultura grega. Então, basicamente a religião grega foi baseada aí, no caso, a Roma baseou-se na religião grega. Então, tudo isso aí estava baseado na religião grega. Então, eles só modificavam o nome dos deuses, né? Como exemplo aí, Atena, que virou Minerva. Então, eu achei bem interessante essa questão aí. Sobre os homens que se dedicavam ao sacerdócio e também viviam para a política e a família. E as mulheres, elas, no caso, exerciam a função de sacerdotisa, né? Desde os 7 anos até os 40 anos. Então, elas eram criadas para servirem aos sacerdotes, as esposas dos sacerdotes aí.
as chamadas sacerdotisas, certo? Cristianismo, falando aí da religião, nós buscamos aí relacionando, né, ao que acontecia com as pessoas que aderiam ao cristianismo. Elas morriam, né? Elas eram exiladas, só que isso fez com que muita gente sentisse pena dessas pessoas e aderisse ainda mais, fortalecendo ainda mais a religião. E aí falando também, né, sobre como é que surgiu a religião do cristianismo. Educação em Roma. Agora sim a gente vai dar continuidade à educação em Roma. Como é que estava relacionada a educação aí? Dentro da sociedade romana, organizada com base na família patriarcal, o chefe da família, o pai da família. A educação em Roma, a educação formal das crianças patriarcas, ou seja, aquelas provenientes das famílias ricas, aconteciam aí nas escolas. Nelas os alunos aprendiam a leitura, a escrita e a retórica. O que é essa retórica? Ou seja, a arte de bem argumentar, de bem falar, de você virar um político aí mais formal, saber conversar com as pessoas, se relacionar com as pessoas, né? As mulheres, elas também aprendiam aí a ler e a escrever e estudavam com os meninos até os 12 anos. A partir dessa idade se dividiam. As meninas eram destinadas ao casamento, enquanto os meninos continuavam os estudos. E também, assim como, né, no caso a gente falou em Esparta, que os meninos estavam voltados para as guerras, em Roma também está relacionado a isso daí. Por isso que eles continuavam os estudos também, ok? Aí nessa imagem, eu também achei bem interessante, tem no livro de vocês, e eu destaquei o seguinte, que ele está mostrando o quê? Casal romano com elementos que remetem à educação. O rolo de papiro com a fita vermelha, que Tenérius Nel tem em mão, indica que ele era um magistrado. A mulher segura um estilete e um livreto de cera. Ambos vestem togas, roupas usadas por pessoas que tinham a educação formal. Então era uma hierarquia formada dentro aí da sociedade romana. Na ciência e na arquitetura também, como é que está relacionado aí a ciência e a arquitetura? Olha só, eu achei tão bonita essas imagens, né? Porque a questão das construções, né? Essa aqui é o Arco de Constantino em Roma e essa aqui é uma pintura, né? O óleo sobre a tela aí na Galeria Nacional de Arte em Washington. Então as pinturas, elas estão relacionadas ao arco e também ao formato redondo, não só a pintura, mas também a arquitetura. Se vocês forem procurar aí a arquitetura em Roma, né, os monumentos, essas coisas, vocês vão encontrar bastante formalizado dessa maneira aqui, do formato de arco e arredondado também. E aí ele caracteriza o seguinte, né, que o pater da família era o representante supremo. Então as leis, elas eram transmitidas aos descendentes, ou seja, de pai para filho, né? E aí nós temos lá os direitos, né? Como é que estava organizado aí os direitos da sociedade romana. Direito civil, direito dos povos e direito natural. No direito civil, conjunto de leis aplicadas aos cidadãos romanos baseados em seus costumes, leis e escritas. Na direito do povo, é a lei que seria comum a todos os povos, ou seja, todo mundo poderia participar de alguma coisa. E na natural refere aos direitos naturais, ou seja, aos cidadãos anteriores à formação da sociedade, os quais o Estado era obrigado a respeitar. As pessoas mais velhas, vamos dizer assim, né? Não podendo estabelecer leis, ou seja, essas pessoas mais velhas, elas poderiam fazer tudo o que elas quisessem, basicamente, sem seguir essas leis e essas regras aí, ok?
continuação do nosso assunto de hoje, vai ficar para casa as páginas 15, 16 e 17 do livro de histórias de vocês, ok? Por hoje é só. Beijo e até a próxima aula. Olá, sexto ano! Muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Iniciando também aí a semana de aula, né? O que nós vamos ver na nossa aula de Geografia? Espero que vocês estejam acompanhando aí a aula da semana passada, ok? Para a gente iniciar o nosso conteúdo aí. Nós vamos continuar com o nosso assunto falando sobre a atmosfera e suas dinâmicas. Nós vimos a diferença entre tempo e clima também. Então a gente vai aí conhecer como é que diferencia essas duas. Por exemplo, eu expliquei para vocês aí que o tempo ele varia de dias, semanas e até meses. E o clima? O clima ele também pode variar? Não, o clima ele não muda, né? Ele pode o quê? Modificar, ele pode sofrer alterações, mas ele não vai mudar. Até falei para vocês, né, que se alguém chegar para vocês e falar: nossa, o tempo hoje tá muito frio, né? O tempo hoje tá frio. Aí se alguém chegar para vocês e falar: o clima hoje tá quente, tá certo? Se alguém chegar para vocês e falar: o clima hoje tá quente, tá errado, não é clima, é tempo, né? Então existe uma diferença entre os dois. Tem muitas pessoas ainda, né, colegas de vocês que falam assim, né? O clima hoje tá quente, tá muito calor. Não, é tempo, tá? Tempo atmosférico. Então, vocês podem aí verificar, né? No caso, quando vocês assistem jornal, tem a previsão do tempo, a moça vai falar: nós vamos ver a previsão do tempo hoje. Então, ela está prevendo o tempo. O tempo a gente pode observar não só hoje, mas a gente pode saber como é que vai ser amanhã, depois de amanhã. Então, ele pode modificar? Pode. Eu posso dizer: amanhã vai fazer calor. Aí, do nada, amanhã cai aquela chuva. Porque eu estou previndo o tempo, né? Eu não estou dizendo que vai ser, eu estou previndo. Já o clima, não. O clima, ele é fixo de um local, mas ele pode sofrer alteração, tá? Exemplo, nosso clima aqui da região norte é quente e úmido. Já é bastante quente, né? Tem muito quente. Se nesse momento atual das queimadas acontecer aí em grande quantidade, nosso clima pode sofrer alteração? Pode, com certeza pode, porque ele vai ficar mais quente ainda, vai ocorrer essa questão da temperatura aumentar, então ele vai sofrer uma alteração, ele não vai mudar, ok? Vamos então lá ao nosso conteúdo. O que a gente viu durante a nossa aula também, né? Sobre as camadas da atmosfera. As camadas da atmosfera, ela tem grande influência também na ação climática aí do nosso local. Sobre, né, como é que está dividida as camadas da atmosfera. Que cada camada dessa tem uma função. Expliquei para vocês qual era a função de cada camada aí. Olha aí como é que a diferença entre tempo e clima, né? Também expliquei para vocês durante a nossa aula anterior aí. Os elementos aí que alteram o clima do nosso local aí. Quais são os elementos? A temperatura, a umidade, a precipitação, pressão atmosférica e o movimento do ar também. São elementos que fazem com que o clima do local ele sofra alteração. E o tempo também está relacionado à temperatura, né?
que é o que? Exercendo aí a intensidade de calor e também o ar, né? Como é que vai sofrer essa variação aí? As unidades de precipitação, que é a presença de água em estado gasoso, as chuvas, né? As chuvas, os tipos de chuva estão relacionados também às características do tempo. Por exemplo, choveu numa parte da cidade e na outra não choveu. Choveu só um pouquinho, aquela chuva rápida, passou aqui rapidinho e acabou, né? Ou choveu bastante durante o dia e à tarde fez aquele sol, aquele calor. Tudo isso está relacionado aos tipos de chuva, né? Os tipos de chuva convectivas ou convecção, chuvas orográficas de montanhas ou chuvas frontais também, ok? Vamos seguindo então, olha só o exemplo aí das variações dos tipos de chuva, vamos lá. Ocorre quando as massas de ar, né, úmidas, quando são deslocadas pelo vento, são aí obrigadas a subir por causa das vertentes, no caso da quantidade de ar que está exercida aí no solo, na atmosfera. São as chamadas chuvas orográficas, né? Chuvas orográficas. Olha só, o ar quente, ele vai subindo, ele está na atmosfera, ele vai subindo ao encontro do ar frio, ocorrendo aí as chuvas orográficas. E aí nós temos outro tipo, que é as chuvas convectivas ou de convecção. Como é que ocorre aí, professora? Ocorre quando o ar ele é aquecido e se torna mais leve e sobre as áreas de níveis mais elevados aí da atmosfera. Então, ocorre quando o ar é aquecido e torna-se mais leve. Então, a gente tem um exemplo aí, né? O ar aquecido, ele sobe, ele vai aí para a atmosfera e quando ele se encontra, então observe a diferença, que aqui é quando ele vem e se encontra junto com o ar frio. Já na outra chuva de convecção, ele vai subir e o ar frio ele vai descer. Então ocorre aí as chuvas convectivas. Outro tipo de chuva também é a chuva frontal. O que é a chuva frontal? Chuvas frontais é aquele em que o ar úmido ele se encontra com o ar frio em deslocamento. Então, o ar frio está vindo e o ar quente também. Os dois se chocam, ocorre aí as chuvas frontais, né? O deslocamento dessas duas temperaturas aí, ok? Então, esses daí são os tipos de chuvas aí que você pode encontrar. E aí o tempo atmosférico, né, como é que ele está relacionado, e o clima também, que a gente viu durante a nossa aula anterior, como é que é chamado aí o aparelho que mede a quantidade de chuva, barômetro, certo? O exemplo aí do barômetro. Pressão atmosférica também, e relacionando aí a quantidade, a variação da pressão, né? O ar, ele exerce força na atmosfera, ele exerce força e exerce peso também, certo? Se você estiver subindo, escalando uma montanha, você vai perdendo muito ar, então a sua pressão atmosférica vai descendo, vai baixando. Outra questão também, como é que ocorre isso em áreas mais frias e áreas mais quentes, né? Outro exemplo que a gente viu também, como é que está ocorrendo aí o ar quente, ele mais leve sobe e o ar frio ele é comprimido, ele desce. Então por isso que em áreas, por exemplo, mais frias como no Polo Norte, o ar ele é muito mais difícil, porque a questão da pressão, da força, ela está o quê? Subindo, ela está aumentando. E nessas outras áreas não, ó, só baixa pressão, ocorre a baixa pressão. Então a pressão ela fica mais leve, você consegue respirar
com mais facilidade, né? Vamos respirar com mais facilidade. E aí, a nossa experiência da aula passada, perguntei para vocês aí se o ar exerce pressão ou força sobre a superfície da Terra, consequentemente sobre o nosso corpo. Mas será que o ar ele exerce força e peso? Vamos ver aí, né? O ar ele tem massa, porque estes elementos eles são formados por átomos e sucessivamente o átomo ele tem massa. Então o ar ele tem massa porque esses elementos são formados aí por essa quantidade de massa. Então sucessivamente, se existe gravidade, existe o que? Força, existe peso. Então o ar ele pesa, ok? Então essa daí é a nossa resposta da experiência anterior, certo? Então vai ficando para vocês aí, finalizando aí o nosso conteúdo de hoje, o nosso assunto, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre os deslizamentos, né, que ocorrem devido a essa alta temperatura, ou seja, as chuvas, né, a questão do clima de muitas cidades, elas favorecem pelo quê? Pela questão da quantidade de vegetação. Se você constrói mais casas, com certeza a tua variação climática ela vai modificar, ela não muda, né? Ela vai modificar, sofrer alteração, assim como também as temperaturas. Então esse assunto a gente vai ver ao longo das nossas aulas também, ok? E aí para casa vai ficar as páginas 14 e 18, questões 1 a 4. Muito obrigado, beijo e até a próxima aula.